Ainda dentro do tema das grandes perguntas da Bíblia, a que Jesus faz para Deus é também a que fazemos tantas vezes. Mateus 27:46 vai nos dizer assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Levado à cruz e abandonado por muitos discípulos, o suplício de Jesus rouba-lhe as forças. Ele não resiste mais. Grita em seu desespero: Eli, Eli, lama sabachthani. Estas palavras em hebraico são também o início do Salmo 22. Mas as pessoas presentes que falavam aramaico não entenderam direito o significado. Jesus estava sentindo a mesma aflição de desamparo que seu antepassado Davi sentira cerca de 1000 anos antes, em mais uma passagem das Escrituras que Jesus cumpre como Messias. Existe uma crença popular de que Deus vê o sofrimento em silêncio. Muitos já puderam experimentar algo parecido com esse silêncio de Deus, quando mais suplicaram pela sua voz e direção. Há circunstâncias e momentos nos quais nos é dado de beber de cálices amargos, como abandono, privações, injustiças, desonra. Sentimos-nos sem rumo, à beira do colapso mental e espiritual. Oramos, jejuamos, choramos, nada parece acontecer, pelo menos por um tempo insuportavelmente longo, até que as pesadas nuvens se dissipem. Estamos diante de um mistério perturbador, o silêncio de Deus, e um tremendo desafio, o confiar nele mesmo assim, porque não nos resta outra alternativa a não ser a autodestruição. Às vezes, o silêncio de Deus pode ser proporcional aos nossos intensos ruídos, que precisamos aprender a silenciar, para então ouvi-lo, como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Podemos também ouvir nas ruas e em muitas casas o gemido angustiante de crianças e adolescentes abandonados ou violentado pelos pais. Por que me abandonaste? É o grito desses filhos. Há tantos absurdos que a vida reserva a certas pessoas que sentem o abandono de Deus, que experimentam o silêncio, o vazio e a falta de resposta. Às vezes não há entendimento lógico possível, só mesmo a fé, que agora é amparada pela certeza de que o nosso Salvador sabe bem o que é passar por essa aflição, porque ele também passou. O abandono na cruz é um momento extremo e decisivo da história humana e do cosmos. Todo o mal cai sobre Jesus Cristo e o Cordeiro de Deus assume sobre si o pecado do mundo. É como se o rosto de Deus se escondesse por um instante, mas é nas mãos do Pai que Jesus entrega o seu Espírito. A natureza se manifesta com escuridão, tremor. A velha aliança religiosa com Deus mostra-se findada quando o véu do santuário se rasga ao meio. Nada mais será como antes. As pessoas à volta de Jesus tentam fazer algo por ele, oferecem-lhe vinho ou esperam ceticamente a sua morte. Vejamos se Elias vem tirá-lo. Poucos entendem o real significado de tudo. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, alguns disseram. Quero ainda dentro desse texto falar sobre o Salmo 22, porque também ali temos um grito de solidão, de abandono, de dor, de cálice amargo que Davi teve que tomar 1000 anos antes. E depois Jesus te utiliza desse momento de dor que
Davi teve para também deixar um grito de dor, um grito de abandono, um grito de solidão diante do que ele estava vivendo e que todos nós, em algum momento da vida, nós também passamos. O Salmo de número 22, ele começa assim, versículo 1: Deus meu, por que me desamparastes? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? É como começa o Salmo de número 22. Assim como nós temos os dias de angústia e desânimo, Davi também algumas vezes caía nos redemoinhos de insegurança, da dúvida, da tristeza e da depressão, quando não conseguia sentir a presença de Deus. Desesperava-se como qualquer ser humano, diante dos problemas e das incertezas. O salmista expressa seu sentimento de abandono por Deus e do seu distanciamento. Sua oração não ouvida completa o quadro de sua profunda tristeza, e estas palavras retratam como ele se sentia. Em hebraico, ele chama Eli, meu Deus, que inclusive aparece embutido em vários nomes como Elizabeth, Elias e etc. Ao mesmo tempo, notemos que é exatamente ao próprio Deus que Davi clama no meio dessa angústia. Assim também faz Jesus, como eu já citei, que cita as mesmas palavras iniciais desse Salmo de número 22. Sua agonia era tão pesada que as palavras do Salmo lhe vieram à memória com clareza diante de sua dor. Ambos se recusam a clamar por outros deuses, pois sabem que só o Pai do céu é real e vai acabar ouvindo e ajudando. O Salmo de número 22 pode servir de roteiro para a nossa consolação hoje, seja através da leitura ou da recitação, ou também da dramatização. O versículo 2 do Salmo diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. A pessoa, por mais consagrada ou santificada que seja, não está livre de passar por decepções, por momentos de angústia e de dor. Tais situações aconteceram no passado, na história do povo de Deus e da igreja primitiva. Com o fiel Jó, que perdeu de modo trágico toda a família, a fortuna e a saúde. Com Davi neste salmo, com o profeta Elias, que deprimido, se escondeu numa caverna no Monte Horebe, com o servo sofredor de Isaías, que já aponta para Jesus. Em ocasião de profunda angústia, a pessoa chega a pensar que Deus se distanciou e está indiferente ao seu sofrimento, como expressado na linguagem do salmista. De dia e de noite, representa uma eternidade para quem está sofrendo. Quando o socorro não chega imediatamente, a sensação que passa na cabeça de muitos é de estar clamando no vazio. Mas não é o que acontece. Uma coisa é sentir solidão, abandono e isolamento. Outra coisa é realmente estar na solidão, no abandono e no isolamento. Nós podemos clamar, nós podemos sentir, mas temos a plena convicção de que vamos continuar clamando e de que nós vamos continuar sendo cuidados, amparados, socorridos, abençoados pelo Eterno. É a reflexão de hoje, que Deus nos ajude e onde quer que você esteja, se você está sofrendo, Deus te socorra, não pare de clamar. Um grande abraço da pastora Betinha, amém.